Bom, prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos na página 103. Vamos falar agora sobre o item 95 do material didático, Benjamin Warfield. 1921 da era cristã, estou seguindo uma ordem cronológica. Pelo crescente avivamento pentecostal na Europa, falei para vocês que até os nórdicos, a Noruega, todos eles estavam vivendo um avivamento, a Suécia, a Inglaterra também, aqueles movimentos de santidade, eram os anabatistas pentecostais, que eu mostrei para vocês em diversos momentos da história da igreja, que agora eles tinham liberdade para pregar. Então eles estão crescendo na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Os protestantes se posicionaram contrários a este movimento. Warfield foi o presbiteriano que negou a atualidade dos dons espirituais. Bom, eu coloquei um texto aí dele em que ele diz: alguns acreditam que os dons sobrenaturais cessaram no fim da era apostólica. Outros que diminuíram paulatinamente e desapareceram no século IV. Há duas análises básicas. O estudioso reformado Benjamin Warfield, esse protestante, argumentou no início do século XX, esse período que nós estamos estudando, né? 1921, início do século XX. Ele argumentou que a glossolalia fazia parte dos dons que eram sinais para autenticar a mensagem dos apóstolos. Quando, portanto, a mensagem do Novo Testamento tinha sido completada, já não eram necessários. O estudioso dispensacionalista Henry Unger afirmou que o perfeito, em 1 Coríntios 13:10, significa o cânon, e, portanto, quando o cânon foi encerrado, as línguas cessaram em si e de si mesma. A voz média. Há numerosas diferenças entre os proponentes desta posição. Alguns declaram que Deus permite as línguas como uma liberação emocional, de modo que não devemos ser demasiadamente negativos para com os praticantes. Bom, a verdade é que os protestantes, eles, nesse período que o pentecostalismo estava crescendo, eles tinham que se posicionar e eles seguiam a posição de Lutero. Lutero ele negava a existência dos dons espirituais. Ele dizia que tinha acabado na igreja primitiva. Por que ele falava isso? Porque ele procurava na igreja católica, e não tem nenhum sinal de dons espirituais, nem de profecia, nem de revelação, nem de glossolalia. Então eles chegaram à conclusão que aquilo foi só para a igreja primitiva, ok? Então eles negam os dons espirituais. E no início do século XX, agora com as igrejas anabatistas livres, esse número está crescendo. Então eles se posicionaram ao contrário e até hoje eles acreditam que os dons espirituais não estão disponíveis para a igreja cristã. Isso é impossível. Eles têm que estar errados. Eu falo, é um absurdo tão grande que nem a igreja católica nega os dons espirituais. Tanto que eles criaram um movimento carismático. Lembrando que carisma no grego significa dom. Eles criaram. Então nem a igreja católica nega, porque não tem como a igreja de Jesus viver sem os dons espirituais, já que Jesus falou que esses dons eram a promessa do Pai e queria revestir esses cristãos de audácia, de poder. Então é impossível a igreja viver sem os dons espirituais. Então, só os protestantes negam isso. É um absurdo tão grande que nem a Babilônia Apocalíptica, nem a Igreja Católica nega o pentecostalismo, nega os dons espirituais.